Oi, oi, oi! Vamos começar nossa live sobre a ansiedade hoje. Boa semana, boa segunda-feira. Vamos falar sobre a ansiedade, né? Deixar chegar mais alguém aqui pra gente começar. Gente, vamos lá. Essa live, ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Todas as lives da gente, a gente grava aqui e envia lá pro YouTube, tá bom? Bom dia, Gui, bom dia, Cíntia, bom dia, Fabiola, bom dia, Emerson, bom dia a todo mundo que tá aqui. Vamos lá falar sobre a ansiedade, né? Muita gente tem sofrido com os sintomas da ansiedade nesses últimos tempos, não é isso? Mas vamos entender o que é a ansiedade, não é? Bom dia, Alisson. Gente, a ansiedade, se a gente for tentar colocar em um conceito, ela se aproximaria muito de uma emoção. Tá? Por quê? Porque as emoções a gente não escolhe sentir, né? A gente simplesmente sente. A ansiedade, na verdade, ela é um conjunto, né, de respostas que o corpo da gente dá frente a um estímulo, tá? Só que o que é que acontece? A maioria das pessoas, quando pensam em ansiedade, elas pensam naquela ansiedade já como um mal, como algo que causa um desconforto terrível. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas só pensam a ansiedade dessa forma. Mas existe sim, e é necessário que a gente sinta ansiedade. Quando as pessoas falam assim, eu tô ansiosa, eu digo que bom, né? Que bom que você tá sentindo ansiedade. Sinal que você está respondendo bem, o seu corpo está respondendo bem aos estímulos. O problema é quando essa ansiedade ela passa a ser descontrolada. Ou então quando ela começa a te fazer mal e você começa a sofrer por conta dessa ansiedade. Aí sim, aí chama a atenção. Mas deixa eu dar um exemplo de uma ansiedade boa, por exemplo, né? Por que é tão importante a gente sentir a ansiedade? Não sei se vocês já ouviram uma frase que fala que o melhor da festa é esperar por ela. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Mas isso é ansiedade. Esse esperar por algo é ansiedade. Só que é uma ansiedade que não faz mal, né? E quando é que ela começa a fazer mal? Quando ela começa a te comprometer. Quando ao invés de você sentir aquela coisa boa, aquela espera agradável, ela começa a te atrapalhar no sono, ela começa a atrapalhar a tua comida, a forma como você se relaciona com a comida, você começa a sentir desconforto no corpo, e aí quando ela chega numa intensidade muito forte, você chega a passar mal até, né? Porque uma das primeiras coisas que é comprometido quando se está em uma crise ansiosa, vamos dizer assim, numa crise de ansiedade, é a respiração. Tá? A respiração ela fica comprometida. Se eu perguntar como é que você está respirando agora, se você está respirando direito, se você está fazendo o mecanismo da respiração direito, será que você está? Na maioria das vezes nós não respiramos direito, tá? Qual é o certo da respiração? Inspirar pelo nariz, segurar um pouco e expirar pela boca. Não é assim? Quem é que faz isso durante o dia? Na maioria das vezes a gente não faz. E um ansioso, então, ele não consegue respirar direito. É uma das primeiras, né? Uma das primeiras coisas que é afetada no corpo da gente quando a gente se encontra numa situação em que desperta essa ansiedade, né? Como se uma luzinha no cérebro da gente, diante de um estímulo aversivo, ela ligasse, né? Só que nesses dias atuais que a gente vive, essa luzinha ela não desliga. Veja só, imagine que eu fiquei ansiosa ao começar essa live, né? Fiquei ansiosa.
É normal, é novo, é esperado, eu gosto de fazer isso, então dá aquele frio na barriga, ai, será que vai dar tudo certo? Tá, então pronto, o que é que acontece? Vamos imaginar que essa luzinha no meu cérebro acendeu, então a ansiedade ficou um pouquinho mais aumentada. Conforme a live vai passando, eu vou normalizando e finalizou a live eu fico normal, volto ao eutímico, né? Volto à linha normal. Uma pessoa, quando ela é ansiosa, não acontece isso. Essa luzinha, ela fica ligada direto, tá? E como o nosso corpo, ele responde a isso, a esses estímulos, então a gente fica com sudorese muitas vezes, batimento cardíaco acelerado, parestesias, no caso dormências na mão e do pé. É tanto que tem pessoas que acham que estão tendo problema cardíaco, quando na verdade estão tendo uma crise de ansiedade. Por quê? Porque acaba ficando com um lado do corpo, né, um braço adormecido, formigando, e tende a associar muito mais que é um problema cardíaco ao invés de um problema de ansiedade. É interessante que se investigue primeiramente, descarte a possibilidade de ser um problema cardíaco e que trate a ansiedade. Tá? Nós no Brasil hoje, nós temos 9,3% da população que sofre com ansiedade. Todos nós brasileiros temos ansiedade, todos humanos na verdade, né? Nós temos a ansiedade e é importante que se tenha, tá? Sinal que você tá vivo e seu sistema tá respondendo bem, porque a ansiedade foi o que nos trouxe até aqui, tá? O grande problema é o sofrer pela ansiedade. Então, quando a pessoa diz, eu tô com ansiedade. Que bom que você tá. O problema é quando você sofre por ela, tá? E aí, o que é que a gente faz quando a gente tá sofrendo por ansiedade? Gente, tratamento. A ansiedade, ela tem tratamento, tá? Psicoterapia. Em alguns casos, a gente indica até o encaminhamento para um psiquiatra, porque existem casos em que é necessário, sim, tomar medicação para dar uma controlada e tá tudo bem. Se faz o tratamento e depois volta a não precisar tomar medicação, certo? Então vamos lá. Eu prometi para vocês que a gente ia ensinar hoje um exercício para diminuir essa ansiedade, tá? E é um exercício muito simples mesmo, e que a gente esquece de fazer. Certo? Então, que exercício é esse? A gente vai aprender a trabalhar a respiração. Se vocês prestarem atenção, quando alguém chega no hospital numa crise ansiosa ou quando passa por uma situação em que disparou a ansiedade dessa pessoa, os primeiros atendimentos, os primeiros cuidados sempre se dá respire. Não é assim que a gente diz? Respire. É isso que a gente precisa fazer. Por quê? Porque se a gente não respira direito, o nosso cérebro ele não oxigena. Então, ele não oxigenando, ele começa a dar pane, ele começa a mandar sinal para o corpo. E aí os sintomas tendem a piorar. Então, se você percebeu que você está começando a ficar ansioso, por isso que é interessante a questão do autoconhecimento, de você se observar como você é. No momento que você começar a se perceber ansiosa, hoje eu consigo fazer isso. Tá? Hoje eu consigo perceber que algo está me preocupando, e é importante falar essa palavra preocupando porque na maioria das vezes a ansiedade é justamente você estar preocupada, né? Então vamos pensar nessa palavra preocupada. Eu já estou ocupada com algo que ainda não aconteceu, então eu estou sempre pensando no futuro, tá? Então o que é que a gente faz com esse exercício de respiração? Trazer essa pessoa para o presente. É isso que a gente quer. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de exercícios de respiração. Aí você acalma, a cabeça acalma, os pensamentos acalmam e você volta, tá? Então vamos lá. Se você se deparar com uma pessoa que está em uma crise de ansiedade, tá? Como é que você pode ajudar? Primeiramente, você tem que dar espaço a essa pessoa, você pedir para que essa pessoa se sente confortavelmente, tá? Se senta confortável e pede para que essa pessoa respire, tá? E você pode auxiliar essa pessoa. Como? Você ensinando a ela e você fazendo junto com ela esse exercício de respiração.
Então eu vou ensinar para vocês agora e o ideal é que se repita 12 vezes esse exercício. Bem simples, gente, mas que ajuda muito, volta a pessoa para o eixo, certo? E que exercício é esse? A pessoa bem sentada, confortável, a pessoa inspira, contando em 3 tempos, 1, 2, 3, tá? O tempo de encher o pulmão, 1, 2, 3. Segura em 1, 2, 3, você conta para a pessoa e depois a pessoa solta no tempo de 1, 2 e 3. Bem simples. Então, inspira de novo no tempo de 1, 2, 3. Segura. E solta. Tá? Mais uma vez. Dois, 3. É sempre no tempo de 1, 2, 3. Se você fizer isso 12 vezes, o seu corpo ele começa a voltar à homeostase. Ele começa a voltar ao equilíbrio. Por quê? Porque ao respirar dessa forma, você está oxigenando o seu corpo e o seu cérebro está recebendo a quantidade adequada de oxigênio. Então, todo aquele desconforto que o corpo tem quando não se respira bem ou quando está numa crise de ansiedade, ele começa a ser aliviado. Aparentemente simples um exercício, mas que alivia muito, muito mesmo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à ansiedade, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. A intenção dessas lives não é ser lives muito demoradas, porque a gente sabe do tempo, né, gente? Mas eu quero sempre, toda segunda-feira, né, em algum horário da segunda-feira, trazer para vocês aqui conteúdo bom e conteúdo que vai ajudar. Inclusive, quando eu terminar aqui a live, eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram para que vocês coloquem assuntos que vocês queiram que a gente faça lives, ou que a gente traga exercícios, que a gente traga dicas, tá? E quais são os temas das nossas próximas lives? Gente, a gente teve do CID-11, que foi na segunda passada. Essa hoje é sobre a ansiedade, o exercício que você pode fazer para melhorar e para reduzir esses sintomas ansiosos. A próxima vai ser sobre uso de tecnologias. Depois a gente vai falar sobre relacionamentos. Depois a gente vai ter uma só de dúvidas, né? Dúvidas conforme vocês mandam, porque eu recebo muito direct de pessoas isso. E eu acabo respondendo para aquela pessoa. Só que eu sei que muitas vezes aquela dúvida é dúvida de outras pessoas. Então eu vou fazer um compilado dessas dúvidas e vou fazer uma live sobre elas. Nós teremos também lives sobre avaliação psicológica, tá? Em alguns contextos, como cirurgia bariátrica, para o trânsito, avaliação de inteligência, uso do Neuxilin, que é um teste. E também nós teremos uma live sobre psicologia baseada em evidências, tá? Que é o assunto agora, né? Então, a gente está preparando esse material, tá? Para vocês. Essa live, como eu falei, ela vai para o YouTube. Então, se você quer enviar essa live para alguém, se você quer que alguém assista, né, esse conteúdo para ensinar como se deve fazer quando a pessoa está numa crise de ansiedade, primeira coisa que você tem que fazer é fazer com que essa pessoa volte ao eixo. Como é que a gente faz isso? Respiração, tá bom? Nunca esqueçam disso. Então, vamos começar a tirar da nossa cabecinha que ansiedade é coisa ruim, que ansiedade não é. Ansiedade é necessário que todos nós tenhamos ansiedade. Porém, o que a gente não pode é sofrer com ela, tá bom? Então, quanto mais a gente se conhece, a gente começa a controlar essa danadinha, tá certo? Pois um beijo, gente. Gratidão, boa semana. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui no Insta, no Zap, tá certo? Gratidão, gratidão.